CPFL Energia. Responsabilidade, gerar energia. Compromisso, gerar cultura. CPFL Cultura. Refletir sobre os grandes desafios e aspirações do nosso tempo. Diferentes pontos de vista em diferentes pontos de encontro. Ampliando as fronteiras do conhecimento. CPFL Cultura. Luz no contemporâneo. A CPFL Cultura, uma iniciativa da CPFL Energia, vem realizando uma série de reflexões sobre o mundo contemporâneo. Esse vídeo apresenta uma seleção de palestras que traz uma abordagem pautada na ciência da nutrição, sobre o que estamos ingerindo e o que estamos gerando em nosso corpo, em nossa vida, em nosso mundo. Nosso corpo, constituído de trilhões de células, é um micro-universo movido por uma inteligência inacreditável. Células se renovam constantemente e nos dão a incrível oportunidade de renovarmos nossas vidas a cada dia. Vida nova para uma vida que se renova. A ideia deste vídeo é trazer diversas reflexões sobre a vida que estamos levando, sobre a forma como estamos cuidando ou descuidando de nosso corpo, de nós mesmos e, consequentemente, do planeta. Já sabemos que somos feitos de matéria e energia e que tudo está interligado, que vivemos numa teia de inter-relações. Assim é o nosso planeta, assim é o nosso corpo. E ao mergulharmos mais no conhecimento de como funciona o nosso corpo, vamos chegar às células. Células são entidades inteligentes e programadas para funcionarem de forma perfeita. Essa é a sua função. Então, as várias formas de nutrição serão combustível para que esta programação inteligente se dê de forma adequada, como tem que ser. Refletir sobre tudo isso pode ser a melhor forma de transformar os nossos hábitos e atitudes. A gente só transforma alguma coisa na vida da gente quando a gente tem conhecimento. Porque eu acho que a partir do momento que a gente entende como a gente funciona bioquimicamente, fisiologicamente, e como o alimento entra nessa bioquímica, nessa fisiologia, a gente consegue transformar com mais consciência. Por isso, conhecer para transformar. Vamos nos lembrar das aulas de biologia na escola. O corpo humano é formado por sistemas. Sistema nervoso, sistema digestivo, agora é digestório. Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema muscular, sistema... E assim, não é? Depois dizia a professora, cada sistema é formado por órgãos. Se você pegar um órgão só, e começar a quebrar ele e olhar no microscópio, você vai ver que cada órgão é formado de tecidos. E você vai encontrar uma coisa chamada célula. Nós somos constituídos, gente, de 100 trilhões de células. Eu quero que vocês pensem em uma célula. Vocês podem pensar em uma célula de qualquer lugar. Do olho, da pele, do fígado, uma célula. Esta uma célula depende, para realizar a sua função, de 45 nutrientes em média. Nutrientes, leia-se, vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos e gorduras. Isso são nutrientes. Uma célula precisa de, em média, 45 nutrientes para fazer a sua função. Então, raciocinando juntos, nós podemos concluir o seguinte: se eu sou constituído de 100 trilhões de células e cada uma necessita de 45 nutrientes para realizar a sua função, seja qual for, eu sou o quê? Nutrição pura. Porque se essa célula, para funcionar adequadamente, depende desse combustível, a qualidade do combustível que eu vou colocar para dentro
vai ser diretamente proporcional à capacidade funcional dessa célula. Se eu coloco um combustível bacana, a célula vai funcionar bacana. Para termos energia e vitalidade, a palavra-chave é nutrição. Nutrição vai muito além da alimentação. Precisamos sim estar nutridos de bons alimentos, mas também de bons movimentos, uma vez que somos programados para nos mexer e não para sermos sedentários. A partir do momento que eu faço uma atividade física, qualquer que seja, eu estou beneficiando todas as células do meu corpo. Se eu, com um pouquinho de exercício, consigo diminuir a frequência cardíaca, aumentar o volume do coração e deixar o meu pulmão lindo e maravilhoso, só por aí já está provado. Eu não conheço nenhum órgão do corpo humano, nenhum, que não se beneficie de uma forma direta ou indireta com atividade física. Não conheço. Precisamos nos nutrir de uma boa respiração, que além de levar oxigênio para o corpo, também nos auxilia na manutenção da qualidade da presença, do presente, do aqui e agora. Precisamos ainda de um sono de qualidade, porque neste momento muitas renovações acontecem. E, sobretudo, precisamos também nos nutrir de boas emoções e de bons pensamentos. O universo é uma grande sinfonia e o observador passou a ser um co-criador. Nós somos co-criadores do universo e principalmente criadores de nós mesmos. Nós nos construímos de dentro para fora. Há um livro de Prentice Mulford, traduzido na década de 30, em que ele dizia que se na hora da refeição a família toda estiver brigando, alheios uns aos outros, os males da digestão serão mais consequência dos venenos mentais ingeridos do que da qualidade do alimento. Pois bem, agora, em 2004, Candace Pert defende sua tese de doutorado, mostrando que nós nos alimentamos também das nossas emoções e que podemos nos viciar em emoções como nos viciamos em qualquer fármaco externo. Nós somos movidos a emoções. Então, fazendo um atalho, é como a cada emoção corresponde um produto que tem seu encaixe próprio na célula. E quem assiste qualquer trabalho dos doutores do riso no Hospital das Clínicas, que eles se vestem de palhaço e vão brincar com as crianças, e eu, como médico, pego o hemograma antes da brincadeira e o hemograma depois da brincadeira, como é que eu posso explicar que modificou a quantidade de glóbulos dessa criança em 1 hora sem ela se alimentar e sem tomar um remédio? Agora, existe uma boa notícia. Somos constituídos de 100 trilhões de células e não são células estáticas. Nós não nascemos e morremos com as mesmas 100 trilhões de células. O universo nos dá todos os dias essa oportunidade maravilhosa de renovação celular. Estima-se que renovemos, em média, 50 milhões por dia de células. E dessas 100 trilhões, bilhões são neurônios. Os neurônios comunicam entre si o tempo todo, um processo que a gente chama de neurotransmissão. Neurotransmissores são nutrientes, são constituídos de nutrientes. Então, para uma célula se comunicar com a outra, para um neurônio se comunicar com o outro, a famosa sinapse, né, eu preciso de nutrientes. Então, uma das coisas que a gente vê hoje, em muita larga escala, é depressão. É isso? A gente não tem visto muita gente deprimida, recebendo esse diagnóstico de depressão. E o que eu quero dizer para vocês é que na clínica a gente tem visto que muitas pessoas vêm sendo tratadas como deprimidas sem ser deprimidas. Como assim? Como qualquer célula, neurônios dependem de nutrientes. Se você está mal nutrido, e a partir de agora eu vou usar o termo desnutridos nesse nível celular que nós estamos falando. Nós que temos acesso ao alimento, nos alimentamos de forma errada. Então, quando não nos alimentamos adequadamente, ficamos desnutridos. E ao ficarmos desnutridos, uma das coisas que a gente simplesmente não faz adequadamente é a neurotransmissão. E uma pessoa que não faz neurotransmissão adequadamente, ela fica deprimida. Sabe aquela coisa assim, que você acorda de manhã, você não quer sair da cama? Se você contar isso para um psiquiatra, ele vai dizer que isso é um sintoma de depressão. E é mesmo, né? Não querer realizar as suas atividades diárias. Mas isso também é um sintoma de desnutrição.
Por exemplo, não ter capacidade cognitiva, não ter capacidade de concentração, não ter capacidade de apreender coisas novas. Você está desconcentrado, você não consegue. O que é isso? Falta de combustível. Correto? Você não consegue fazer as sinapses. Ingerimos alimentos são constituídos de nutrientes. Esses nutrientes chegam num tubo fechado, né, gente? Vocês já pararam para pensar que o sistema digestivo é um tubo fechado? Que vai da boca ao ânus. É um tubo fechado, né? Aí a gente pensa assim, bom, se é um tubo fechado, como é que os nutrientes que eu tanto preciso passam para o sangue para aquelas 100 trilhões de células captarem? Por onde? Pelo intestino, não é? Através daquele processo que a gente chama de absorção. Então, para que você tenha uma absorção adequada, você precisa ter uma quebra, uma digestão adequada. Digeriu bem, absorve bem. Absorve bem, está bem nutrido. Bem nutrido significa o quê? 100 trilhões de células recebendo o combustível que elas precisam. Se é por ali que os nutrientes passam para a corrente sanguínea, para as células captarem, a saúde, a integridade desse sistema digestivo é fundamental, né? Se esse sistema digestivo não estiver íntegro, como é que o nutriente passa? Não passa. Eu ingeri, mas eu tive transtornos na digestão. Eu tive transtornos na absorção. Ou a minha necessidade estava tão alta que o que eu consumi não deu conta do recado. Ou eu consumi alguma coisa junto com ele que mandou ele embora, tá? Comi, olha, minha alimentação super saudável, uma maravilha, só que eu tomei junto 1 litro de refrigerante. O que aconteceu? Diluiu o ácido clorídrico, não deixou ionizar a vitamina e mineral, não vai absorver o nutriente e ainda o ácido fosfórico e a possível cafeína desse refrigerante ainda vai excretar mineral e vitamina do organismo. Então, o que eu fiz? Eu me alimentei, mas eu não me nutri, tá? E eu vou continuar tendo essas disfunções em função dessa carência nutricional. E aí eu tenho a famosa prisão de ventre, termo técnico, constipação. Prisão de ventre. Não vai ao banheiro. O que vocês acham que acontece com este indivíduo? Intestino é um órgão de quê, gente? Absorção, eminentemente absorção. Se eu estou retendo coisas no meu intestino, todas aquelas coisas têm que ir embora, o que acontece? Volta, é reabsorvido. E aí, toxinas de micro-organismos que estão ali, né? De fungos, etc. Restos celulares, hormônios, uma grande excreção de hormônio é via fecal. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia disso, um trabalho recente na área de hormônios, relação de câncer de mama, hormônios, enfim, demonstrou o seguinte, que mulheres que têm menos do que 3 movimentos intestinais por semana, ou seja, a gente está falando daquela mulher que tem aquela constipação de 2 em 2 dias, né? Uma mulher que evacua 3 vezes por semana. Ela aumenta em mais de 50% a sua chance de ter câncer de mama. Por quê? Porque o estrogênio fecal, que deveria ser eliminado, não é eliminado, retorna, e a mama, que é cheia de receptor de estrogênio, capta aquele estrogênio. Então, isso é um exemplo em 1000 que nós poderíamos dar do perigo que é, por exemplo, não ter uma evacuação diária. Tudo que a gente estuda, qualquer doença, câncer, diabetes, obesidade, qualquer doença que a gente estude, a gente vai sempre, no final das contas, entender que nós estamos falando de um processo inflamatório. E um processo inflamatório, ele acontece, uma IT, né? Uma inflamação, acontece no organismo desnutrido. Para a gente entender esse processo, por que um alimento pode causar todo esse estrago, a gente tem que entender o seguinte, na verdade, a gente tem que se colocar no lugar do organismo. Como é que o organismo vê alimento? Por mais incrível que possa parecer,
para o nosso organismo, alimento, quando ele é colocado na boca, o organismo não entende alimento como uma coisa natural. O que é natural para o organismo? O nutriente que tem no alimento. O nutriente que tem no alimento é natural. O alimento não, por isso que a gente tem um tubo digestivo enorme. Porque esse alimento que eu coloquei aqui na boca, antes dele entrar em contato com a corrente sanguínea, eu vou ter que quebrar. Aí ele vai para o estômago. Chega no estômago, para 1 hora no estômago. Por quê? Porque ele tem que sofrer a ação do ácido clorídrico, que não foi colocado no estômago por capricho da natureza, né? O ácido clorídrico está lá no estômago porque o meio tem que ser muito ácido para poder quebrar a proteína, matar as más bactérias e ionizar a vitamina e mineral, senão a gente não absorve. Aí o alimento para 1 hora no estômago e começa a ser mandado para o intestino e vai percorrer 7 metros de intestino, sendo bombardeado por enzima digestiva de tudo que é lado. Por que tudo isso? Porque aquele alimento que eu pus aqui na boca tem que chegar no final da digestão somente nutrientes. Aí a gente absorve esses nutrientes, forma células e funciona. Então a gente se alimenta para nutrir célula, a gente não se alimenta para satisfazer o estômago, pura e simplesmente. Ok, mas e se eu comi um alimento maravilhoso? Como eu já brinquei antes, 0% de gordura. Diet light. Mas a proteína dele, eu não quebrei até o final. O que aconteceu aí no meio? Bom, eu peguei uma proteína, não quebrei até o final, ficou uma macromolécula proteica. Essa macromolécula proteica está junto com os nutrientes e vai passar para a corrente sanguínea. Quando entra no organismo, o organismo olha para a cara dela e fala, não te conheço, meu bem. Não é nutriente, é uma macromolécula. Isso pode ser um vírus, pode ser uma toxina, pode ser uma bactéria. Mas o que o organismo está entendendo que aquela substância é? Um agressor. Se é um agressor, eu vou ter que combater. Para combater, eu vou estar produzindo substância pró-inflamatória, histamina, anticorpos. São substâncias produzidas pelo sistema imunológico para combater agressor. Só que esse alimento mal digerido, ou essa macromolécula, entrou no organismo, circulou e se instalou em algum órgão. E vai ser combatida pelas substâncias produzidas pelo sistema imunológico. Quando vai ser combatida, no local, vai gerar um processo inflamatório. O que são as nossas doenças hoje? São doenças de excesso. São doenças geradas por excesso. Excesso de gasto da máquina, né? A gente aumenta a demanda de nutrientes para jogar eles fora, por exemplo. Para fazer a digestão, por exemplo. E aí a gente vai gerando doenças por excesso. A gente conhece os processos inflamatórios pelo sufixo de "it", certo? Então, vamos imaginar que isso aconteceu aqui. O que a gente vai ter? Rinite. E se for aqui? Sinusite. Mas também pode ser a otite, ou a amidalite, ou a bronquite, a esofagite, a gastrite, a colite, celulite, tiroidite, artrite, dermatite, cistite, labirintite, certo? Então, conforme o órgão onde isso acontece, eu posso estar desenvolvendo uma ite. Só que essas substâncias pró-inflamatórias também podem causar inchaços. Também podem causar excitação da célula nervosa e dar uma dor de cabeça. Mas também podem fazer a gente ter queda de neurotransmissor, principalmente a serotonina. E gerar ansiedade, irritabilidade, alteração de humor, compulsividade, vontade de comer carboidrato, principalmente do fim da tarde para a noite. Tá? Só que essa serotonina também é precursora do hormônio do sono. Então, ela pode também interferir na qualidade do sono. É aquela pessoa que a gente pergunta assim, você dorme bem? Durmo. Como é que você acorda? Um caco. Quando você está bem nutrido, as suas próprias células são capazes de debelar o processo inflamatório. São capazes, por exemplo, de debelar excesso de formação de radicais livres. O que são radicais livres? Radicais livres são substâncias que todas as nossas células formam no processo normal de oxidação. Tá? De 100% do oxigênio que a gente entra em contato por dia, de 95% a 98% dele se transforma em água. O que acontece com o restante?
2 a 5%. Ele se transforma naquilo que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, ou seja, espécies que reagem a partir desse oxigênio, gerando outras espécies que não a água. A essas espécies a gente chama de radical livre. Esse 5% de formação de radical livre é fisiológico, é normal, a gente forma o tempo todo. O processo de digestão, por exemplo, que é um grande processo de oxidação, forma radical livre. O próprio processo inflamatório é um processo de formação de radical livre. Às vezes a gente precisa da inflamação acontecendo, ainda bem que ela existe. Se eu corto o meu dedo, eu preciso ativar células do sistema imunológico para gerar o processo inflamatório ali, para debelar toda e qualquer infecção, qualquer agente bacteriano, enfim, que esteja ali. Então, que bom que existe a inflamação, que bom que existe o radical livre que vai ali naquele momento atacar essas bactérias ou qualquer agente que tente penetrar ali. Então, por isso que radicais livres e processos inflamatórios acontecem fisiologicamente. Porém, o que a gente observa hoje? A gente forma radical livre e a gente forma processos inflamatórios, as ITs, muito além do fisiológico, porque estamos excessivamente submetidos a substâncias tóxicas e pouco nutridos para conseguir debelar facilmente essas substâncias tóxicas que estão entrando. Sejam substâncias tóxicas internas do próprio processo fisiológico, bacteriano, enfim. Ou sejam substâncias externas, que também podem ser vírus, bactérias e fungos, mas também podem ser substâncias chamadas xenobióticos, que é o nosso terceiro ponto-chave que eu vou falar já já. Tá? Então, quando estamos desnutridos, estamos suscetíveis a aumento de radicais livres muito acima do fisiológico, e isso é deletério para a célula, quando eu formo radical livre acima dos 5% fisiológicos, e estamos suscetíveis a inflamações, a ites. É natural ter doença? É nada. O natural é não ter doença. A gente está presenciando uma série de doenças como depressão, hiperatividade, distúrbio de concentração, agitação, alteração de humor, irritabilidade em crianças e que estão sendo caracterizadas como doenças hereditárias, né? O problema é genético, né? Ou transtornos mentais e emocionais. E aí a gente vê muitas dessas crianças sendo tratadas com a psicologia, com a psiquiatria, com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, com a pediatria, todos, sem dúvida nenhuma, importante no processo. Não quero desmerecer nenhuma área, todas são importantes. Só que ninguém pergunta para essa criança o que ela está comendo, tá? É simplesmente desconsiderado a interferência que uma nutrição tem num distúrbio de comportamento. Vocês sabem que anti-inflamatório e antidepressivo são os remédios mais vendidos em todo o mundo. Por quê? Porque somos inflamados em potencial. E por que estamos inflamados? Não somos, estamos inflamados potencialmente. Porque estamos desnutridos. Mais uma vez, a natureza sabe o que faz. Os alimentos de origem vegetal são alimentos que, além de conferir nutrientes, também conferem um grupo de substâncias que a gente chama de nutracêuticos ou fitoquímicos. Resumindo, o que significa nutracêuticos ou fitoquímicos? Substâncias presentes nos alimentos com função protetora. Vamos dar um exemplo prático. Quando eu como brócolis, por exemplo, eu estou comendo sulforafano. É uma substância química presente ali, cuja função principal é me proteger contra câncer, principalmente de intestino. Colina é uma vitamina do complexo B, bastante abundante nas leguminosas, feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, cuja função principal é formar o neurotransmissor chamado acetilcolina. Neurotransmissor de quê? Memória. A gordura do peixe, que vocês conhecem como ômega 3, é uma gordura extremamente protetora de neurônios.
Outro grupo de substâncias gordurosas muito importantes para a manutenção dos neurônios são as oleaginosas. Quais são? Amêndoas, nozes, castanhas, avelãs, pistache. Além deles terem uma profusão de nutrientes, vitaminas e minerais em especial, eles têm também a gordura do bem. O licopeno é um nutracêutico presente no tomate, presente na melancia, no damasco, cuja função principal é proteger contra câncer. Quando nós pensamos em 100 trilhões de células, a gente se assusta com esse número, né? A gente diz, nossa, 100 trilhões de células, que coisa incrível, né? Mas a gente vai se assustar muito mais agora com esse número que eu vou dar para vocês. Então, imagine 1 grama de fezes. Ali, naquele 1 graminha de fezes, nós temos 10 elevado a 11. Você pensa em 11 zeros, é o que a gente tem de micro-organismos em 1 grama de fezes. Eu tenho muito mais micro-organismo no meu corpo, no meu sistema digestivo, do que células no meu corpo todo. Eu penso, caramba, como assim? Esses micro-organismos que nos colonizam, gente, tanto assim, são do bem, tá? Eles nos usam como hospedeiros, mas em contrapartida, eles nos dão uma série de benefícios. Por isso que eles estão aí nessa concentração tão grande. Que tipo de benefícios? Eles formam, por exemplo, vitaminas. Todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B9, B12, todas, colina, todas. Todas as vitaminas do complexo B são formadas, são sintetizadas, são fabricadas por esses micro-organismos. Olha que coisa linda. Vitamina K, responsável pela coagulação do sangue. Por exemplo, quem é que forma? Micro-organismos. Então, esses micro-organismos, eles têm uma ação, por exemplo, no sistema imunológico imprescindível. Então, por isso que nós somos tão colonizados por esses micro-organismos que nós chamamos do bem. Frutas e vegetais são aqueles que vão alimentar os nossos micro-organismos do bem, que nós chamamos de probióticos. É assim que nós funcionamos. Nós precisamos de nutrientes, nós precisamos de nutracêuticos para nos defender e não desenvolvermos doenças, e nós precisamos da integridade da nossa flora bacteriana, que vem de alimentos nobres. Mas nós somos também colonizados por micro-organismos que nós vamos chamar do mal, aqueles que não são tão do bem assim. Por exemplo, um fungo chamado Candida albicans, que todo mundo já ouviu falar. Uma bactéria chamada Escherichia coli, que é aquela da infecção urinária, por exemplo, né? O estafilococcus, enfim. Nós também somos colonizados por isso. Tudo bem, porque essa flora está em total equilíbrio. Se eu tenho os do bem numericamente íntegros, eu até tenho aqui os do mal, 10 elevado a 3 lá, por grama de fezes, sem problema nenhum. O grande problema começa a acontecer quando eu troco, desbalanço, desequilibro essa flora intestinal. Vocês vão dizer assim, mas como assim? Como é que eu posso proporcionar isso? Essa flora funciona por competição. Tá? Se você tem numericamente os do bem íntegros, esses aqui do mal existem, mas eles não vão nos causar mal. Por quê? Porque eles não crescem. Porque é por competição. O que nós estamos fazendo hoje em dia? Com o nível de má alimentação que a gente tem, de estresse que a gente tem, aumentando determinados hormônios, chamados catecolaminas, que diminuem o nosso sistema imunológico, e com isso faz com que cresça as bactérias, os micro-organismos do mal. Então, estressados e mal alimentados e desnutridos, nós proporcionamos à flora do mal um meio próprio para se desenvolver. Em contrapartida, mal alimentado, não nutrimos os micro-organismos do bem. E aí a gente vai fazendo uma redução dos micro-organismos do bem. Não é por competição, gente, essa flora? O que você está fazendo aqui? O povo de cá olha e diz assim, oba, vou crescer. O exército bom está baixando a guarda, vamos proliferar. E aí você começa a ter uma proliferação de fungos e bactérias que não deveriam proliferar. E o que eles fazem? Qual o problema disso? Eles liberam toxinas. E ao eles liberarem toxinas, você fica com toxinas circulando no seu corpo.
Toxinas que circulam no organismo causam o quê? Inflamação, aumento de radicais livres e aumento de demanda de nutrientes para, por exemplo, jogar fora essas porcariadas. Eu quero trazer um conceito para vocês, que é o conceito dos xenobióticos. Vamos fazer uma leitura dessa palavra. Xeno significa estranho. Estranho à biose. Xenobiótico. O que é um xenobiótico? É uma substância estranha à vida. Um adoçante, um corante, um aromatizante, um pesticida, um agrotóxico, um remédio, seja esse remédio porque eu ingeri, ou seja esse remédio porque eu comi um alimento que tomou remédio. Isso tudo são substâncias estranhas à vida. Substâncias estranhas ao organismo que tem que ser eliminada pelo fígado. Pois é, mas esses produtos químicos inibem enzimas hepáticas que eliminam as toxinas. Então o fígado vai gastar mais nutriente, não é isso? A gente às vezes assim, gastar mais energia. Gastar mais energia significa gastar nutriente, né? O fígado vai gastar mais nutriente para conseguir jogar fora a porcariada que está sendo formada ali por aqueles micro-organismos. E muitas dessas toxinas, que inclusive podem ser produzidas por fungo na parede intestinal, interferem em comportamento mental e emocional. E hoje a criançada está com aumento de fungo, será? Qual é um dos principais fatores que aumenta fungo na parede intestinal? Antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico mata as más bactérias, graças a Deus, né? Mas também mata as boas. Só que ele não mata cândida, não mata fungos em geral. Então olha a balança pendendo lá para o negativo. Você está comendo mal, recebendo poucos nutrientes e gerando uma demanda aumentada de nutrientes para jogar lixo fora. Como não ficar desnutrido? Como não ficar doente? Se a gente for fazer uma leitura média assim, do cardápio das pessoas, a pessoa passa o dia à base de pão, biscoito e alimento industrializado em geral. Associado a isso, começou o quê? Trabalho, corre, né? Eu comecei a não ter tempo. E aí, a hora que eu pego esses alimentos que são industrializados, congelados, empacotados, enlatados, o que acontece com eles? É fácil de eu comprar, é fácil de eu guardar, né? Tanto é que hoje, por estudos do IBGE, 82% do valor energético da população brasileira é de alimentos prontos. Ela não comeu uma fruta, ela não comeu uma folha, ela não botou um colorido lá no prato dela. Essas fibras, ou seja, esses alimentos de origem vegetal são aqueles que vão ser combustível para as bactérias do bem, para os micro-organismos do bem, que eu tanto preciso ter de forma íntegra, porque eles são responsáveis por uma quantidade absurda de funções nobres na minha célula. Outras substâncias estranhas à vida que o organismo tem que fazer uma força enorme para trabalhar. Coisas que estão fora do seu fitocomplexo. Como assim? Vamos lá, vamos entender isso. A natureza é linda, perfeita e sábia. A gente aqui... ela nos deu alimentos completos. Não é isso? Como assim? Eu vou usar um exemplo mais drástico, fora da questão alimentar, para vocês entenderem onde eu quero chegar. O boliviano lá, o índio boliviano, que mora lá naquela altitude absurda, né? O que ele toma? Chá de folha de coca, não é isso? Ele precisa daquilo para viver, tá? Aquela folha é um fitocomplexo. O que eu quero dizer com isso? É um complexo de substâncias que atuam em sinergismo, que atuam em harmonia, ok? Aquilo ali não faz absolutamente nenhum mal, muito pelo contrário. Tem ali um princípio ativo importante, fundamental para aquela pessoa conseguir viver ali, tá? Aí vem o homem e isola uma substância. Virou o quê? Uma droga que mata. O que é essa substância? É uma substância isolada do seu fitocomplexo.
complexo, ok? Vamos trazer isso agora para os alimentos. Eu tenho caldo de cana. Peguei a cana e extraí o caldo. É um fitocomplexo, gente. Absurdo. Principalmente de minerais. A quantidade de minerais que eu tenho ali, magnésio, ferro, potássio, é incrível. Aí vem o homem, pega aquele caldo de cana, refina, transforma em quê? Açúcar branco. É outro pó branco que mata, guardadas as devidas proporções. Eu costumo brincar das máfias do pó branco, a gente vai falar de todas elas. Comemos vários, né? Comemos vários. Então, esse açúcar aqui, acabou. Ele está completamente fora do seu fitocomplexo. Então, para o nosso organismo, aquilo é uma substância estranha. Do ponto de vista de demandar nutrientes para metabolizar aquilo. Como é que é a metabolização, como é que é a digestão do arroz branco e do arroz integral? O arroz integral, ele traz vitaminas e minerais, me nutrindo e ainda ajudando a digerir esse próprio amido que está entrando ali. Arroz branco, eu só tenho amido, não tenho as vitaminas e os minerais, ou muito pouco tenho. E aí, da onde que eu tiro as vitaminas e os minerais para as enzimas digerirem esse amido? Da onde? Do meu próprio organismo. Eu estou gastando vitaminas e minerais para metabolizar aquele arroz branco. Então, eu estou me desnutrindo. O que é glúten, gente? Glúten é uma proteína presente em 4 tipos de cereais: centeio, cevada, trigo e aveia. Vamos focar no trigo, que é o que a gente mais come. O trigo que a gente come está completamente fora do seu fitocomplexo. Concorda? O que a gente come? Farinha de trigo refinada. Em tudo. É pão, é bolo, é biscoito, é salgadinho, é empadão. É tudo que a gente come. Né? Farinha refinada. Farinha esta, que mesma história do arroz, não tem mais fibra e teor reduzidíssimo de vitaminas e minerais. E aí o que você tem ali concentrado nessa farinha branca? Amido e glúten. E aí esse glúten sim passou a ser tóxico. Esse glúten sim, fora do seu fitocomplexo, passou a ser uma substância em que a gente começou a gerar processos chamados de intolerância alimentar. Alguns chamam de alergia alimentar falsa, né? Intolerâncias alimentares. E que vai ter uma relação direta com o intestino. Então, olha, fechando esse link. Você só come farinha refinada, não come as fibras, porque não come fruta, vegetais em geral, come muita farinha refinada. Farinha refinada é essa que modifica a sua flora intestinal. Por que modifica? Porque vai se depositando ali naquelas vilosidades intestinais, sendo combustível para bactérias do mal. Nós hoje consumimos muito mais substâncias estranhas à vida do que alimentos nutricionalmente concentrados. Por que eu falo substância comparativamente a alimento? Porque muita coisa que a gente está comendo com o nome de alimento não é alimento. É substância sintética. Então, quando eu dou para uma criança, por exemplo, um biscoito recheado, o que eu estou dando ali? Farinha branca, gordura hidrogenada, açúcar, corante, aromatizante, acidulante. É isso que você está dando para o seu filho quando você dá um biscoito recheado. Ah, mas é vitaminado. Que loucura, né? Olha o que fizeram com a cabeça da gente. Não é? Uma coisa, mas é vitaminado. Essa consciência de que nós somos feitos a partir do que nós estamos pondo dentro deste organismo foi perdida. Então é importante, gente, a gente resgatar essa reflexão. Eu passei uma vez no supermercado e tinha uma criança em frente a uma banca de manga. Naquela época da manga, né? Que o cheiro é de entrar na alma. Ela parou em frente à banca e fechou o olhinho e fazia assim: manga.
A mãe passou, literalmente deu um tapa na menina. Falou, sai daí, menina, isso engorda. Tá? Falei, não, eu preciso ver o carrinho dessa mãe, né? Vou ter que ver, tá? Não vai ter jeito, né? E fiquei prestando atenção, mas não deu outra, né? Tudo diet light, tá? Tudo bem que tinha bolachinha que deixava com a linguinha azul, né? Mas isso era só um detalhe. Mas o refrigerante era 0, não é verdade? Certo? Não tinha caloria, uma maravilha. Mas os conservantes, os corantes, os edulcorantes, os metabisulfitos, os glutamatos, mais baixíssima quantidade calórica, tá? Mas a manga engorda. Quem aqui já não ouviu falar que o abacate engorda? O conceito é tão errado que além dele não engordar, ele ajuda a emagrecer. Quer dizer, ele tem matéria-prima que aumenta o bom colesterol, desentope veinha e artéria, melhora o sistema imunológico, protege o coração. Terrível a qualidade dessa matéria-prima, né? Pois é, só que 1/4 de abacate ajuda a emagrecer, mas um abacate inteiro engorda. Ao longo do nosso processo de nos alimentar sem nos questionar, nós perdemos essa capacidade. Por quê? Porque hoje nós comemos um pacotinho de salgadinho com sabor de bacon, com cheiro de bacon. Mas também podemos comer com sabor de chocolate e de qualquer outra coisa. O que isso faz, principalmente com as crianças? Isso, na minha concepção, é uma crueldade sem fim. Por quê? Nós estamos enganando o sistema de sabedoria do nosso organismo. Porque quando temos vontade de comer um determinado alimento, é porque aquele alimento possui alguma substância que nos é importante naquele momento. E é muito curioso, gente, que se você administrar desde sempre para a criança alimentos saudáveis, quando você der um alimento com muito açúcar, muito doce, muito trash mesmo, muito lixo para ela não pega, ela não vai gostar. Porque ela tem um paladar refinado. A gente vê realmente como é e por que a nutrição está ou interfere e está mais do que nunca interferindo no desenvolvimento físico, mental e emocional aí das crianças. Existe a falta dessa consciência para a gente poder priorizar a saúde da próxima geração acima de qualquer outro interesse. Não existe essa priorização. O que está chamando mais a atenção da gente? Cada vez as crianças mais novas estão começando a desenvolver doenças que antes, o que a gente pensava dessas doenças? É do idoso. Eu pego crianças no consultório com 7 anos, 9 anos, 12 anos, com artrite reumatoide, tá? Com vitiligo, com lúpus eritematoso, com hipertensão, com aumento de colesterol, depressão. Crianças e mais crianças tomando antidepressivo. O que está acontecendo com essas nossas crianças? Da onde vem vindo tudo isso? E essas doenças crônicas não transmissíveis são doenças que, também colocado pela Organização Mundial da Saúde, são totalmente preveníveis por alimentação adequada, atividade física regular e diminuição de tabaco. Agora, o que a gente vê nos adolescentes hoje, por exemplo? Eu vejo lá no meu dia a dia. Maçã não tem gosto. Ah, não vem me passar alface, não, porque aquele troço não tem gosto. Eles não conseguem perceber os alimentos mais nas papilas gustativas. Por quê? Porque todos esses aditivos químicos, e aí eles sabem fazer, né, gente? Todos esses aditivos químicos, em alguns especiais, que são realçadores de sabor, e aqui o nome chama-se glutamato monossódico, é uma substância
que vai modificando as papilas gustativas, que são esses sensores que a gente tem na língua para perceber o sabor das coisas, tá? Vai modificando esses sensores e aí a gente passa a só querer aquele tipo de sabor muito forte. É o que vocês ouvem dos adolescentes. Eles só querem comer sanduíche, né? Eles só querem comer coisas com gostos muito fortes. Porque as papilas gustativas deles já estão viciadas para aquilo. Desde sempre. E aí realmente ele não consegue perceber uma fruta. É verdade. É verdade. E para esse sanduíche ficar muito gostoso, o que ele faz? Pode olhar no balcão do boteco. Tem ali um monte de coisa. É molho inglês, é mostarda, pica. Se você pegar e olhar o rótulo, você vai ver que aqui embaixo está escrito acidulante 2, edulcorante 4, conservante 28. Porque esses nomes são tão compridos e botam tanto medo, etil, metil, fenil, coline, sulfato. Já falei, isso eu não como. Então ele põe edulcorante 38, aí você come, né? Além de viciar, além dessas substâncias, esses xenobióticos, viciarem as papilas gustativas, a gente tem uma outra questão aí também, que é o seguinte. Um organismo, por exemplo, está cheio de Cândida albicans, um fungo, que todos nós temos lá naquela proporção pequenininha, mas que quando a gente deixa crescer, porque baixa a flora do bem, a gente aumenta a formação de Cândida. A Cândida, por exemplo, ela forma uma saburrinha branca na língua. Tá? Saburrinha essa que também tampa as papilas gustativas. E ao tampar as papilas gustativas, também perde o sensor, não é? E aí você vai olhar para a linguinha da maioria dos adolescentes, o que acontece? Branca. Todos inflamados. Todos. Claro, como não ficar inflamado comendo como eles comem. Tá? Um estudo, né, do IBGE, ele foi publicado em, acho que 2004. Mas esse estudo mostrou que em 30 anos, tá, nós tivemos um aumento de 400% no consumo de refrigerante, 400% no consumo de biscoitos, bolachas recheadas, 300% no consumo de embutidos, tá? 100% no consumo de queijo. E a alimentação industrializada passou a ser o natural. Vamos pegar esse processo em paralelo. O que veio acontecendo? Ao mesmo tempo que veio tendo a industrialização do alimento, que veio tendo esse afastamento dos alimentos naturais, entrou todo um conceito de uma imposição de padrões de beleza. E aí, a partir desse momento que esses padrões de beleza começaram a imperar, o alimento começou a deixar de ser fonte de nutriente. Ele começou a ser caloria, certo? E a hora que a gente foi, dentro deste conceito que foi sendo mudado, junto, né, em paralelo, a gente teve toda uma massificação das propagandas. A propaganda, ela começa a criar muito mais do que vender produtos. Ela cria estilos de vida, ela cria desejos nossos de consumo, ela cria padrões para a gente se comportar. E ela entra na nossa casa nos vendendo o que comer, o que beber, como agir, de que maneira se comportar, como se vestir, se a gente deve fazer plástico ou não, se a gente deve ser gordo ou magro. As pessoas ainda são pau de correnteza em função dos produtos que consomem. Ainda consomem pela embalagem, pelo cheiro, pelo perfume, não leem fórmulas, não têm informação, no caso aí é informação mesmo, nem sobre ingredientes de determinadas coisas, e tem uma comunicação trabalhando, leva para casa e divirta-se, vai ser uma delícia. O mundo vai ser o que o consumidor quiser. Em todos os sentidos. E na nutrição, especialmente, porque é um dos lugares onde mais se investe, mais se gasta dinheiro por aí. Nas últimas décadas, assistimos a uma enorme expansão da produção de alimentos em larga escala.
Pesquisas recentes têm revelado que grande parte desses alimentos industrializados contém substâncias altamente tóxicas ao homem e ao meio ambiente. Hoje, a demanda é por produtos saudáveis, o que exige da indústria de alimentos responsabilidade social e ambiental, um redirecionamento de sua produção. O grande questionamento é como nós estamos produzindo aquilo que nos servirá de alimento. O sistema de produção animal hoje, em especial o sistema de produção agroindustrial de animais, traz muitos benefícios econômicos, porém muitos malefícios à saúde, tanto dos animais quanto dos seres humanos. O sistema de produção agroindustrial é um sistema extremamente agressivo, principalmente quando nós o comparamos com o ciclo natural dos animais. Nós temos uma aceleração no crescimento, nós temos toda uma tecnologia voltada para que os animais cresçam em grande velocidade, que ganhem peso muito rápido, e temos um esquema de químicos, de drogas, que é um dos sustentáculos dessa produção. Esse sistema ele reflete na saúde do consumidor, porque nós temos uma passagem de muitas coisas que nós usamos nos animais e que vão para o organismo do ser humano quando ingere esse produto derivado de animal. Ah, mas porco foi a natureza que me deu. Bem, mas não aquele porco cor de rosinha que eu compro fatiado. O que é esse rosa, gente? Corante. Um corante chamado nitrito, tá? Que é um corante potencialmente cancerígeno. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente quer, enfim, faz-se isso, induzir câncer em animal de laboratório para pesquisa, ainda se faz isso, o que a gente normalmente usa é nitrito para induzir o tumor e fazer a pesquisa, tá? O nitrito é uma substância muito usada em indução de câncer. E trazendo para a nossa realidade, quando você come ali de manhã aquele friozinho achando que você está fazendo um maior negócio, né? Porque, enfim, é light. O que você está colocando para dentro em primeira instância? Por exemplo, nitrito. E aí, olha aqui, nitrito é amargo. O que eles colocam para neutralizar o sabor amargo do nitrito? Açúcar. Além do nitrito e do açúcar, o que mais eu tenho ali naquela coisinha rosa? Glutamato monossódico, para realçar o sabor. É porque são coisas que a gente nunca leu o rótulo, né? A gente nunca leu o rótulo desses frios, porque são coisas que a gente compra. Ah, mas mesmo se lesse não ia adiantar nada, não ia entender nada. Vamos começar a entender, pesquisem, né? Na verdade, não precisa entender muito não. Quando vocês virem ali o rótulo, vocês vão... Parece uma bomba química. Quantidade de sigla, quantidade de... Você vai dizer, isso é uma bomba ou isso é um alimento? A gente ouve o pessoal falar, não, mas uma alimentação adequada previne doenças crônicas não transmissíveis. Alimentação adequada? O que é alimentação adequada? É a Diet Light? O conceito que a gente tem hoje de alimentação adequada não está resolvendo nada. Só está fazendo as doenças evoluírem cada vez mais. Adoçantes são grandes xenobióticos, e aí a gente não fala só do aspartame, a gente fala de todo e qualquer adoçante. A sacarina, o ciclamato, a sucralose, o acesulfame. O que eu estou querendo dizer aqui? Que adoçante é uma substância química estranho às nossas células. Ele causa uma excitação neuronal, uma excitação neurológica. Por quê? Porque nós temos no cérebro, gente, 2 grandes aminoácidos. Aminoácidos são constituintes de proteínas, tá? São substâncias que a gente come fisiologicamente quando a gente come qualquer proteína. A proteína, quando nós ingerimos, elas são degradadas a aminoácidos. Aminoácidos são as estruturas de vida, tá? Elas nos constroem. Muito bem. Nós temos 2 grandes aminoácidos no cérebro, aspartato e glutamato. Aspartato e glutamato, então, são
dois grandes aminoácidos mais abundantes presentes no cérebro. Por que a gente tem essas duas substâncias tão presentes, tão abundantes dentro do cérebro? Porque a função desses dois aminoácidos é causar excitação neurológica, causar estímulo neurológico. Se eu sou capaz de ter concatenar aqui os meus raciocínios e passar para vocês, e vocês são capazes de também reter essas informações, é porque nós estamos, nesse momento, com muita liberação de aspartato e glutamato acontecendo e fazendo as sinapses necessárias para isso, ok? Muito bem, então aspartato e glutamato são duas substâncias que nós temos no nosso cérebro, em abundância. Tá? Quando nós ingerimos altas concentrações de aspartato ou de glutamato, nós vamos aumentar dentro do cérebro essa concentração, causando uma superexcitação. Tá? Neurônios superexcitados, num comportamento, posso ter uma alteração de irritabilidade, ansiedade, agitação e, a médio e longo prazo, de uso constante, de excesso dessas substâncias ou de presença maciça de substância dessas duas substâncias intracerebral, eu vou ter morte neuronal, eu vou ter perda neurológica, a médio e longo prazo. E aí, o que a gente experimenta muito hoje no nosso dia a dia? Irritabilidade, né? Ansiedade. Ah, Luciana, você não vai dizer que é por causa do refrigerante que eu tomo. Claro que não é só, mas vocês podem ter certeza que, fisiologicamente, a gente lesa princípios cerebrais muito básicos quando a gente consome esse tipo de xenobiótico, esse tipo de substância estranha a essa fisiologia cerebral, que é o aspartame. E o glutamato? Mais uma vez, o glutamato está no tomate, está, enfim, em alimentos que eu como, não é? Mas onde eu posso comer demais e o glutamato aumentar no meu cérebro? Através do glutamato monossódico. Aí já não é mais um adoçante. Então, o aspartame vai aumentar o aspartato, ok? E o glutamato monossódico vai aumentar o glutamato. O que é o glutamato monossódico? Vamos na prática. Temperos prontos, molhos prontos, sopas prontas, essas coisas muito empacotadas. Alimentos congelados, em geral, contêm glutamato monossódico, porque a função do glutamato monossódico, gente, é realçar sabor. A margarina, por definição química, é uma gordura que a gente chama de gordura que sofreu um processo de hidrogenação. E aí, então, lá no meu laboratório químico, eu coloco moléculas de hidrogênio, que aí, quimicamente, eu faço uma gordura saturada, uma gordura sólida. E o organismo da gente não reconhece, mais uma vez, é um xenobiótico, uma substância estranha, não reconhece essa molécula, essa coisa, como uma substância fisiológica para a célula. Por que ela não é reconhecida? Porque quando eu hidrogeno artificialmente um óleo para fazer ela ficar durinha, é isso que eu preciso que vocês entendam, esquece a química, ela muda completamente ali nesse processo de hidrogenação a conformação espacial dos hidrogênios numa molécula, tá? Vamos resumir, eu faço uma bagunça na química desse óleo. Bagunça esta que a célula não reconhece, tá? É um xenobiótico. E aí essa bagunça vocês conhecem com o nome de trans. Uma gordura hidrogenada, ela aumenta a produção de radical livre dentro da célula. Ela muda completamente a estrutura da membrana da célula. Gente, olha que coisa séria. Membrana de célula. Toda célula tem uma membrana para fazer ela ser uma molécula única, não é isso? Ela tem uma membrana que a envolve. Membrana de célula é gordura, ok? Membrana de célula é constituída de gordura. A qualidade da gordura que eu como é o que vai conferir a qualidade da minha gordura de membrana. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu como uma gordura boa, a membrana que envolve as minhas células são íntegras. Com isso, a troca de substâncias com o meio de entrada e saída da célula vai acontecer de forma íntegra. Quando eu como uma gordura ruim, eu acoplo essa gordura ruim a essa membrana celular e aí o meio de troca
intra e extracelular fica totalmente modificado. Eu faço verdadeiros buracos na minha célula. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu tenho uma célula doente. Se eu tenho uma célula doente, eu tenho aquele órgão que constitui aquelas células doente. Se eu tenho um órgão doente, eu tenho doença. Comecem a renovar o dia a dia, o paladar de vocês para alimentos mais próximos à natureza. Alimentos que a natureza nos deu. Que é isso que está faltando. A natureza deu tudo para a gente. Só que porque aí a gente usa aquelas desculpas assim, não tenho tempo, não tenho saco de fazer, né? Fazer compra, fazer a comida. E aí qualquer pacote, qualquer lata, qualquer coisa sintética está servindo. Rápido, prático, objetivo, agora já. Né? E aí a farmácia está ficando feliz com isso, com a nossa conta mensal. Né? Porque a gente vai cada vez mais precisando de remédio para desinflamar, remédio para acordar, remédio para fazer cocô, remédio para dormir, remédio, 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 remédio. Viramos uma grande lata de lixo. Quando a gente permite, né, a entrada só de substâncias tóxicas, do nível que a gente está fazendo hoje em dia, a gente virou uma grande lata de lixo. E lixo esse que está entrando através dos xenobióticos, tá? Dos corantes, dos aromatizantes, dos conservantes, de todas essas substâncias sintéticas que estão ali para preservar, para colorir, para dar gosto, e também gerando lixo no planeta, porque aquela lata, aquele pacote colorido, aquela... vai para onde? Vai para onde? A gente acredita no mito do jogar fora. Não existe o jogar fora. Nada pode ser jogado para fora da terra. Fica aqui mesmo. Nós transformamos a terra em uma lixeira, com a gente dentro e vivos, o que é pior. Então o lixo que está lá fora, ele antes de estar lá fora, ele veio para dentro. Aquela latinha que está lá fora, no lixo, o conteúdo dela veio para dentro. O ser humano desperdiça demais. Então a gente criou a economia do desperdício, do descarte imediato dos bens. E nós participamos desse conflito diariamente. Então, a economia, as pessoas, como é que elas são? Lineares. Extrai, produz, consome, descarte. Extrai, produz, consome, descarte. Extrai, produz, consome, descarte. Pra quê? Pra que eu preciso tanto? Menos, menos. Mas a gente vive numa sociedade que estimula a gente pro mais, pro mais, pro mais. Quem adquire consciência de sustentabilidade hoje, um dos maiores dramas existenciais que aparecem é o lixo. Meu Deus, o que fazer? É um problema gigante. Um caminho possível da gente começar a pensar esse processo é a gente questionar os nossos hábitos cotidianos. Nós precisamos tomar consciência do nosso poder. Nós temos poder. Basta para isso tomar consciência do que a gente quer, de que planeta a gente quer. Inclusive, toda a nossa chance de preservação desse meio ambiente vai depender das nossas crianças hoje, né? Que estão sendo hoje alimentadas com o quê? Tá? Com alimentos ou com produtos alimentícios. Como é que estão sendo formadas as nossas crianças que vão conduzir o nosso planeta? A única salvação é a consciência. É pensar, é parar e dizer o que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu corpo, com a minha consciência, com as coisas que eu como pela minha mente, né? O que eu leio, o que eu vejo, como é que eu estou me tratando nisso? Eu tenho consciência? Sempre que vocês se perguntarem, muito bonito isso na teoria, mas na prática eu vou comer o quê? Quando vocês estiverem diante do supermercado, diante da despensa da cozinha de vocês hoje à noite, façam-se as seguintes perguntas. Foi a natureza que me deu? Primeira pergunta. Segunda pergunta. É rico em substâncias químicas estranhas à minha vida, à minha fisiologia? É rico em xenobióticos? Essa fica de cara fácil, né, de responder quando você começa a ler o rótulo. Terceira pergunta. Ela é passível de me gerar algum distúrbio? Porque se for, gente, não coma.
Outra pergunta que a gente pode se fazer: é nutritivo? E é tão bacana que quando a gente começa a lidar, né, com essa questão dos alimentos, a gente começa a ter prazer com coisas que antes a gente não tinha. E aí a gente muda o foco do prazer, muda o foco do fácil, prático, rápido, objetivo e agora. Tá, a vida tá corrida, mas se eu não botar o combustível correto, também não vou dar conta dessa vida. Eu vou pifando. Lembra que eu falei que ia tirar vocês da zona de conforto? As pessoas saem muito mexidas com essas informações, é para sair mesmo. Mas depois vem um outro conforto que é muito bacana, que é o conforto da liberdade do conhecimento. A partir do momento que a gente conhece, a gente transforma. Transformar com conhecimento, essa é a nossa principal meta como seres humanos, né? Para sermos pessoas mais sadias, livres, conscientes e saudáveis.